A paz do Senhor, juniores! Bom dia! Como é que vocês estão? Bom, gente, eu estou muito feliz de mais uma manhã estar aqui com vocês em mais um EBD da classe dos juniores. Bom, gente, hoje, dia 27 de dezembro, a nossa última lição desse trimestre, né? Nós aprendemos muitas coisas maravilhosas, né? Bom, glória a Deus por isso, pois a sua palavra, ela é tudo, não é? Bom, mas sendo a última lição, não vamos ficar em clima de despedida não, tá bom? Nós vamos nos alegrar, nos animar, estar ansiosos em aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa manhã, tá bom? Por isso, eu já quero te convidar a compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Curte o vídeo, já deixa o like lá, comenta e participa do chat junto com a gente, para nós interagirmos, tirar dúvidas. Você que é visitante, muito bem-vindo, participe do chat também, para que a gente possa conhecer você, saber seu nome, de onde você é, quem te convidou, tá bom? Quero desejar as boas-vindas para todos vocês que estão nos acompanhando, que o Senhor Deus possa falar no seu coração nessa manhã. Agora, como vocês já sabem, de costume, vamos lá, pegue a Bíblia de vocês, já deixem apostos, o livro de oração dos Salmos, tá bom? A Bíblia, a revista, e vamos lá, porque Deus tem uma palavra para você nessa manhã, tá bom? E, sem mais delongas, vamos então abrir lá o nosso livrinho dos Salmos de oração. No dia 27, está lá na página 29, nós já vamos fazer a oração desse dia, o devocional desse dia. Caso você que está nos visitando não possua esse livrinho, na descrição do vídeo tem o link lá para que você possa fazer o download e poder acompanhar, tá bom? O nosso devocional dos Salmos, todos os dias tem a oração, tem o trechinho da palavra de Deus para você, tá bom? Vamos lá então, hoje, dia 27, leia o Salmo 27, 1, que nos diz assim: Jesus expulsa a escuridão do pecado e nos salva. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Glória a Deus. Orando os Salmos. Senhor, peço que a luz de Jesus brilhe em mim e que outras pessoas conheçam mais sobre o amor de Deus através da minha vida. Jesus, faça a sua luz brilhar em mim. Glória a Deus. Orando também pelas crianças lá dos Emirados Árabes, tá bom? Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de tudo o que sofreram, no nome de Jesus. Vamos entregar ao Senhor Jesus essa aula para que Ele venha falar mais no nosso coração. Ora comigo, tá? Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos nessa EBD, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações e que venhamos crescer um pouquinho mais na Tua palavra, que venhamos aprender, nos encha com Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, nos capacita a compreender a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz. Por mais que seja a última aula do ano, eu estou muito feliz, porque Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida, mesmo num ano difícil, mas o Senhor nos manteve firmes até aqui. Glórias a Deus por isso, tá bom? Agora, gente, você já decorou o texto áureo de hoje? Você já gravou o vídeo com o texto áureo? E aí? Bom, se você ainda não fez, logo depois que terminar a aula, você vai lá e grava, hein? E nós vamos aprender o versículo para quem ainda não aprendeu, tá bom? O versículo de hoje, gente, está lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, a partezinha B, tá bom? E nos diz assim, ó: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6, 18b. Vamos falar de novo? Fala comigo, hein, gente? Não deixa eu falando sozinha, não, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6, 18
B. Glória a Deus pela sua palavra. Mas o que quer dizer esse versículo, hein? Bom, está falando aqui para nós orarmos sempre direcionados pelo Espírito. Por quê? Porque assim nós seremos direcionados ao caminho certo pelo Espírito de Deus, tá bom? E nós precisamos estar alertas, atentos, vigilantes, para que nós não venhamos pecar contra Deus, tá bom? Para que nós não venhamos desanimar, perder a fé, perder as forças nessa caminhada, tá bom? Por isso nós devemos cultivar sempre a oração, sempre. E aqui, orando por todo o povo de Deus, que quer dizer, eu oro por você, você ora por mim, ora pelo seu amigo e é um orando pelo outro, porque assim nós vamos alcançar a vitória na glória do Senhor, tá bom? Então não esqueçam, fiquem atentos, alertas, não desanimem e orem sempre, tá bom? Essa é a chave da nossa vitória. Bom, glória a Deus. Agora, gente, nós vamos ofertar ao Senhor nessa manhã. Que bênção, né? É um privilégio podermos ofertar a Deus, que é o quê? Louvá-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por todas as coisas que Ele tem nos suprido, tá bom? Então, já pega a sua oferta aí. Se você vai fazer pelos meios digitais, fique à vontade, vai aparecer aí os caminhos aí no vídeo, talvez pelo PicPay, talvez pelos aplicativos da conta bancária, pelo Pix, não tem problema. Talvez você vai recolher aí na sua casa e trazer de noite na igreja. O importante, gente, é o nosso coração sempre disposto a oferecer ao Senhor, com um coração alegre, disposto a adorá-lo com os nossos bens materiais. Enquanto a gente ouve o louvor, nós vamos recolhendo as ofertas, tá bom? Eu vou colocar já depositar a minha aqui para trazer na igreja de noite. Enquanto isso, vocês fazem aí também, tá bom? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Gente, é muito bom poder ofertar ao Senhor, não é? Glória a Deus por isso. Que você possa cultivar sempre esse hábito, tá bom? E se você, porventura, hoje não pôde ofertar, não tem problema, não fica triste, tá bom? Ore ao Senhor, coloque tudo nas mãos dele, que tudo mais ele fará por você e pela sua família. Vamos orar e agradecer a Deus pelas ofertas? Ora comigo, tá? Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, e te engrandecer por esse momento de ofertório que o Senhor nos deu a oportunidade de fazê-lo. Que o Senhor venha receber com o coração aberto, Senhor, as nossas ofertas, que é, Deus, para a manutenção da sua obra. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada família dos juniores que está assistindo essa aula nessa manhã, que o Senhor continue abrindo as portas para as famílias deles, os pais, Senhor, se porventura algum está desempregado, que o Senhor abra as portas, meu Deus. Em nome de Jesus, supra todas as necessidades deles. Cuida, Senhor, de todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, é muito bom ofertar ao Senhor. Agora, chegou um momento muito especial da nossa aula, o mais esperado, não é? Que é o momento da nossa lição bíblica, um momento especial que o Senhor reservou para nós, para aprendermos um pouco mais das suas santas escrituras, a fim de que venhamos crescer ainda mais, né, espiritualmente, crescer como servos do Senhor, como servas do Senhor,
tá bom? Então, de antemão, vamos lá, hoje é a nossa lição número 13. Creio eu que vocês estudaram a lição, já fizeram atividade, já estão feras. Hoje, né, a nossa lição número 13, né? Daniel, um homem de oração. Ai, que lição mais maravilhosa. Bom, então vamos ler o texto bíblico nessa manhã? Nós vamos ler Daniel, capítulo 6, o versículo de 1 ao 4. No nosso devocional é a página 1159, tá bom? Vamos ler de 1 ao 4. Nos diz assim, ó. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele erro nem culpa. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, vocês já sabem, né? Sobre quem nós iremos estudar nessa manhã. Um jovem excelente, muito usado por Deus, que vivenciou experiências incríveis através de uma vida piedosa, através de uma vida de fidelidade a Deus, através de uma vida de oração. Esse jovem, ele foi levado cativo para um país estranho apenas com 16 anos. E mesmo vivendo coisas bem difíceis, ele se manteve fiel a Deus. O nome dele é isso aí, Daniel, tá bom? Bom, gente, Daniel, ele era um filho, um servo de Deus, né? Ele era um israelita. Bom, e é com muita alegria que nós vamos aprender um pouco mais sobre Daniel. E ele tem muitas coisas a nos ensinar nessa manhã. Bom, gente, ele vivenciou muitas experiências extraordinárias. Mas antes disso acontecer, eu quero só dar uma introdução para vocês sobre como que Daniel foi parar no reino da Babilônia, sendo instituído um presidente, um dos governadores. Bom, vamos ver como que ele chegou lá? É o seguinte, gente, teve um tempo que o povo de Deus, os israelitas, eles foram sitiados, as cidades, o país foi exterminado. E o povo de Deus, por conta da sua desobediência ao Senhor, foi levado como cativos para a Babilônia, tá bom? Sabe o que é cativo? É ser levado preso, ser levado escravo para um outro país que era inimigo do povo de Deus. Bom, e imagina, Daniel estava no meio desse povo, foi levado como cativo, deixou para trás seus amigos, seus familiares, teve que ir morar num lugar completamente estranho. Difícil, né? E outra coisa muito difícil, teve até o nome trocado. Imagina alguém chegar lá, olha, você não se chama mais Maria, você vai se chamar Joaquina. Imagina? Pois é. E sobre todas essas experiências negativas que Daniel e todo o povo de Israel sofreu, uma delas foi muito séria e que levou muitas pessoas a pecarem ainda mais. Os babilônicos, que era o povo inimigo de Israel, faziam de tudo para que os judeus, os israelitas, esquecessem o nosso Deus e adorassem os deuses falsos lá deles, tá bom? Eles sofreram muita pressão sobre isso. Foram muitas investidas dos babilônicos para fazer com que Daniel e todo o povo de Deus fizessem coisas que desonrassem mesmo ao nosso Deus, tá bom? Mas mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, Daniel se manteve fiel a Deus. Mas eu te pergunto, foi fácil? Ah, moleza. Não foi fácil. Gente, renunciar ao mundo, às coisas do mundo, não é fácil não, tá bom? Não é fácil a gente ser fiel a Deus, servir a Deus, não é fácil, mas é possível, tá bom? Nós vamos ver isso.
Daniel, gente, ele manteve o seu coração puro e firme, rejeitando os manjares do rei, como a gente já conhece a história, lembra? Que ele e os seus amigos rejeitaram o banquete do rei e comeram somente coisas saudáveis, né? Bebeu água. Pois é, ele se manteve assim, se manteve longe das coisas que desonravam a Deus, se manteve longe das amizades que poderiam influenciá-lo negativamente, tá bom? Você tem vigiado com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Com os seus amigos? Quem são eles? Pois é, Daniel manteve firme ali, procurando sempre amigos que o mantivessem no caminho certo, tá bom? Bom, e uma coisa muito importante que Daniel se manteve muito firme e fez toda a diferença e pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Ele manteve uma vida de oração, tá bom? Manteve-se firme porque ele sabia que o Senhor o ajudaria em todas as coisas. Isso fez toda a diferença. Não se esqueça disso. Esse é um detalhe muito importante para mim e para você. Bom, não é fácil, gente, ser diferente num mundo tão tentador, né? Com tantas coisas que chamam nossa atenção. Não é fácil, não. Mas é possível resistir o pecado e ser fiel a Deus. Gente, mas como é que Daniel conseguiu vencer esses desafios e fazer a diferença num país estranho, com deuses estranhos, longe da sua casa? Como que ele conseguiu? Gente, além de cultivar uma vida de oração, ele era um homem, um rapaz, um jovem muito obediente. Mesmo estando num povo diferente, numa terra estranha, ele sempre foi obediente às autoridades, mesmo lá na Babilônia, tá bom? Ele sempre foi obediente, desde que em nada ferisse as leis de Deus. Primeiramente era Deus, tá bom? Que mais? Ele cultivou uma vida de oração. Ó o sininho aí, mais uma vez, hein? A vida de oração. Cultivou uma vida de oração porque fez toda a diferença e isso dava forças a ele para se manter fiel e santo. Bom, isso resultou numa coisa muito legal na vida de Daniel. Fez com que ele se destacasse em todas as outras áreas. Ele se destacava nos estudos, ele se destacava no seu modo de liderar, ele se destacava na forma como tratava as pessoas, ele se destacava em todas as coisas, na vida social, em tudo. E isso chamou a atenção, o evidenciava em relação aos outros jovens, tá? Porque Deus fez toda a diferença na vida de Daniel. A vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus fez toda a diferença. E tudo isso fez com que os outros líderes ficavam com inveja de Daniel, como o texto que nós lemos, tá bom? Que os outros presidentes e príncipes estavam procurando ocasião para achar uma falha nele, mas não encontraram, tá? Mas o propósito de Daniel, gente, não era se aparecer, vou ser o melhor para me amostrar, não é nada disso não. Ele fazia tudo para glorificar a Deus. Então, ele fazia com excelência, tudo que ele fazia com excelência, a fim de glorificar a Deus. Mas isso despertou inveja nos outros homens líderes lá que Dario constituiu, tá? No seu reino. Gente, mas a conduta de Daniel, o seu comportamento, a sua postura, em nada tinha falha na qual os homens inimigos dele pudessem o acusar, tá? Bom, mas eles sabiam de uma coisa, que Daniel era fiel a Deus e orava 3 vezes por dia. Pois é, orava ao Deus de Israel 3 vezes por dia. Sabendo disso, já que eles não encontraram falha em Daniel, então o que eles pensaram? Olha, eles se reuniram e juntaram, olha, vamos fazer uma coisa que vai pegar Daniel, agora ele vai ser pego. Nós vamos propor ao rei Dario fazer uma lei, fazer um decreto na qual durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum Deus, ninguém pode pedir nada para nenhum Deus, a não ser o rei, tá? E se alguém for pego orando, pedindo alguma coisa a algum Deus, será punido. E sabe qual era a punição? Isso mesmo, seria lançado
na cova com os leões famintos, raivosos, tá? Essa era a punição. E era uma lei que não poderia ser revogada, tá? E aí eles armaram isso, foram lá. Ó, rei, é o seguinte, puseram tudo para o rei, a ideia, né? E aí o rei topou, foi lá, né? Carimbou a lei, o decreto e colocou para funcionar. Eles não perderam tempo, né, gente? Viram pela janela Daniel orando a Deus, porque Daniel era fiel ao Senhor. E, gente, imagina, quando Daniel soube do decreto, ele não deixou de orar por medo, não. Mesmo assim, ele se manteve firme e fiel a Deus. Imagina saber que você vai ser lançado numa cova cheia de leões. Pois é. Mas, gente, Daniel, ele era humano, como você, como eu, tinha suas fraquezas, seus medos. E mesmo numa situação assustadora como essa, ele manteve a sua confiança no Senhor, tá bom? Pois ele sabia que mesmo se ele fosse morto pelos leões, teria valido a pena ser fiel a Deus. Gente, sempre vale a pena ser fiel a Deus. Por mais que talvez você possa se sentir triste, desanimado, desencorajado, tá? Fica de escanteio porque você não se mistura lá com seus colegas, com coisas que não agradam a Deus. Talvez você fique, mas eu estou triste, que só eu estou fazendo diferente. Vale a pena ser fiel, não se esqueça disso, tá bom? Deus é com você, assim como ele foi com Daniel. Gente, o rei ficou desesperado quando os outros presidentes e governadores foram lá, olha, Daniel foi pego, desobedecendo aquela lei, aquele decreto, hein, rei? Pois o rei gostava muito de Daniel. E ele ficou triste, ele queria achar um jeitinho para poder livrar Daniel, mas infelizmente não teve como. Mas mesmo assim, o rei, ele estava torcendo para que o Deus de Daniel o salvasse. Olha só, que bênção, ele estava torcendo. Bom, gente, mas infelizmente aconteceu, Daniel foi lançado lá na cova dos leões, tá? Mas vamos ver o desfecho? Vocês já conhecem a história, né? Mas vamos lá. O rei passou uma noite em claro, a Bíblia fala que ele ficou em jejum e acordado, fez uma vigília a noite na qual o Daniel foi lançado lá na cova dos leões. Não dormiu, não comeu, ficou desorientado, preocupado, porque ele gostava muito de Daniel, porque Daniel era fiel, ele era obediente, ele fazia a diferença, tá? E no outro, amanhecendo, clareando o dia, o sol começou a subir, ele prontamente foi lá conferir na cova, na esperança de que o Deus de Daniel o salvasse. Chegando lá, o rei chamou mesmo, Daniel, será que o seu Deus foi capaz de salvá-lo? Ah, Daniel prontamente respondeu, salve, ó rei, o meu Deus me salvou, ele mandou anjos para fechar a boca dos leões. Olha só que glória, maravilha. Assim, o rei se alegrou, tirou Daniel de lá e ainda fez um decreto para que o rei, o Deus de Daniel, fosse adorado, reverenciado, respeitado, porque ele era o Deus verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro. Olha só que maravilha. Glória a Deus. Gente, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões injustamente. Isso me lembra a história de Cristo Jesus. Jesus também, ele era inocente, sem pecado algum, sem falha alguma, e mesmo assim ele foi levado lá na cruz do Calvário para sofrer um castigo que ele não merecia. Era um castigo meu e seu, mas ele levou, tá? Só que Daniel, ele foi poupado por Deus de morrer. Deus não deixou, não permitiu que Daniel morresse comido pelos leões, tá? No entanto, Jesus Cristo, ele não foi poupado da cruz, da morte de cruz, do sofrimento, não é? Foi chicoteado, sofreu dores terríveis. Deus não o poupou, porque precisava-se de que aquele sacrifício fosse feito, um justo dando a vida pelos injustos, que somos nós, pecadores, nós que merecíamos a cruz, não Cristo, tá?
E glória a Deus que Daniel, ele foi retirado da cova dos leões e venceu os inimigos dele, tá? Assim como Cristo. Cristo, ele foi sim morto na cruz do Calvário, mas ele não ficou morto lá não. Ele ressuscitou depois de 3 dias, glória a Deus. E ressuscitado, ele vive para sempre. Que bênção! E ele venceu todos os nossos inimigos, que é o pecado, que é o diabo e que é a morte. Olha só que Deus mais maravilhoso é o nosso. Daniel, gente, ele não era um super-herói não, um super-homem, nada disso. Ele tinha um grande Deus, ele servia o Deus verdadeiro, tá? Assim como Deus ajudou Daniel, ele vai e pode ajudar você, basta você querer, tá? Glória a Deus pelo exemplo de vida de Daniel, que nos ensina que vale a pena ter uma vida de oração, tá? Vale a pena ser fiel a Deus, rejeitar as coisas do mundo. Compensa sim, tá? Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Gente, assim como Daniel teve uma vida temente a Deus, reta, você, Júnior, também pode vivenciar experiências incríveis com Deus. Sabia disso? Pois é, você também pode. Basta você ser fiel a Deus, você escolher, decidir andar nos caminhos retos do Senhor, meditando sempre e obedecendo sempre a sua palavra, tá bom? Nunca se esqueça disso. Glória a Deus. Deus, ele é o mesmo ontem, lá com Daniel, hoje comigo e com você. Glória a Deus. E assim como Daniel foi salvo pelos seus inimigos, Jesus já venceu os nossos inimigos, se entregando naquela cruz, derramando o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, todo aquele que crê em Cristo Jesus passa da morte eterna para a vida. Olha que glória, gente! Assim como aconteceu com Daniel, porque ele confiava em Deus. Nós e todos que creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador, têm a vida eterna, tá bom? Por isso eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, faça agora, tá bom? Nós vamos orar juntos. E você, Júnior, que já tem Jesus no seu coração, já é crente em Jesus, já serve a Deus, que você possa ansiar, buscar no Senhor, ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, buscando a Deus, desejando ser diferente do mundo, tá? Porque Deus vai te conceder forças e vigor, coragem, ousadia, inteligência e sabedoria para vencer o pecado, assim como ele ajudou a Daniel, tá bom? O Senhor Jesus pode fazer isso por você, basta você pedir. Vamos orar nessa manhã? Senhor Deus, eu quero te louvar, meu Pai, pela tua palavra e quero te clamar, Deus, para que o Senhor venha nos ajudar. Abençoa aquele junior que porventura ainda não tem a Cristo, que o Senhor venha entrar no seu coração, limpar todo o pecado, tirar toda a impureza e venha abençoá-lo, restaurá-lo, resgatá-lo da vida de pecado e que ele venha passar da morte para a vida eterna no nome de Jesus. E os juniores que porventura estão comigo orando, que já são crentes, já são salvos, já têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, te peço que o Senhor venha ajudá-los, dando a eles coragem e ousadia, mais e mais fé no Senhor, para que eles venham buscar ter uma vida de oração para ser fiéis, serem obedientes, serem a luz nesse mundo e proclamar o Evangelho de Jesus por onde quer que eles forem. Dê a eles força e coragem para vencer o pecado e honrar o Senhor em todas as coisas, no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, abençoa cada um nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, é muita bênção, né? Falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida eterna. Que o Senhor possa falar mais e mais ao seu coração, Júnior,
para que você venha querer, desejar mais ainda a presença de Deus, buscá-lo em oração, tá bom? Para que você venha conseguir forças. Peça ao Senhor, Ele vai te capacitar a vencer o pecado, vai te capacitar a ser luz nesse mundo, a pregar o evangelho dele e a ser um junior diferente, para a glória dele, tá bom? Eu quero dizer que foi muito bom passar esse trimestre com vocês, tá bom? Foi muito bom, né? Nós tivemos o tio Anderson, a tia Luciana, a tia Antônia, tá bom? E não esqueçam, gente, de dar os parabéns para a tia Antônia. Hoje é o aniversário dela. Tia Antônia, que Deus possa te abençoar ricamente, tá bom? Juniores, é que nós vamos encerrar essa aula, que o próximo trimestre, no ano que vem, nós venhamos estar juntos, fortificados, unidos para aprender mais e mais da palavra do Senhor, tá bom? Que você possa passar esse ano confiante no Senhor, confiante em Deus, que Ele vai fazer coisas melhores e maiores na nossa vida, no nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor Deus venha abençoar você e a sua família para a glória dele, tá bom? A gente se vê por aí. Deus abençoe, gente. Tchau, fica com Deus.